E chegou a grande final e o último resumo do MasterChef Confeitaria 2024. Como não podia deixar de ser, o episódio começou com um grande apanhado com os melhores momentos do reality que culminou na definição de Luísa e César na disputa final pelo troféu da temporada. A final contou com a presença de todos os eliminados e também das famílias dos finalistas: o pai, o irmão e a prima de Luísa e o pai, a irmã e o cunhado de César. Mas vamos à prova. O desafio era fazer um menu com 3 etapas, com uma exigência para cada etapa. A primeira sobremesa precisava ter massa folhada. A segunda precisaria incluir a técnica do açúcar soprado, que visivelmente aterrorizou os finalistas. E a terceira deveria ter decoração de chocolate, acesso ilimitado ao mercado e 1 hora mais de prova. Cá entre nós, essa vantagem foi mera publi. Outra publi vantagem era a possibilidade de tirar uma dúvida com um dos jurados durante a prova. 6 horas de prova, ao final das 3 primeiras horas, os chefes deveriam focar nos 2 primeiros pratos, intervalo de 1 hora e mais 1 hora e meia para a finalização das 2 etapas. A terceira etapa precisaria ser feita na 1 hora e meia que sobrou. César prometeu Japão na final. Ainda não estava claro que caminho Luísa seguiria, mas já mostrou que não estava para brincadeira ao incluir linguiça de porco entre seus ingredientes. Os 2 chefes optaram por técnicas diferentes na hora de fazer suas massas folhadas. O mezanino interagiu e apoiou os competidores o tempo todo. Os jurados queriam saber quais seriam as 3 etapas de Luísa, que explicou que trabalharia no primeiro prato, o passado, suas raízes com sabores do Rio Grande do Sul, no segundo, suas experiências, onde faria referência à Índia, e no terceiro, o futuro. Os jurados ficaram animados com as propostas, mas parte do mezanino ficou apavorada por medo de ela não conseguir fazer tudo dentro do tempo da prova. Apesar de toda a tensão, o clima entre César e Luísa foi super gostoso, com direito a vários momentos de descontração. O tema das etapas de César foi Ichigo Ichie, uma filosofia japonesa que enfatiza a ideia de que cada encontro ou experiência é único e irrepetível, merecendo ser valorizado como se nunca mais fosse acontecer da mesma maneira. As primeiras tentativas de César com açúcar soprado não deram muito certo, mas depois de certa dificuldade, finalmente conseguiu um resultado satisfatório e em uma quantidade que lhe garantiria segurança de entrega e tranquilidade suficiente para até fazer brincadeira e provocar a adversária. Esse aqui é o sonho da Luísa de ganhar o MasterChef. Os jurados acharam arriscada a escolha de Luísa de assar a massa folhada apenas depois do intervalo da prova. Na volta do intervalo de 1 hora, os chefes precisaram correr. Segundo Luísa, todas as suas bases estavam prontas e precisaria se preocupar apenas em assar a massa folhada e fazer as esferas de açúcar. A maior preocupação de César nessa segunda etapa era a consistência do sorvete. Se você assistiu o episódio anterior, sabe que ele teve problema com a textura do seu sorvete na prova de eliminação. Mesmo tendo ganho, certamente esse erro aterrorizou sua mente até o resultado final. Chegou a hora de Luísa fazer o açúcar soprado e, assim como nas tentativas de César, gerou momentos de grande tensão. Enquanto Luísa lutava com as esferas de açúcar, César já começava a empratar. Luísa só começou a empratar suas sobremesas nos últimos 5 minutos. Finalizado o tempo, chegou a hora dos jurados provarem. Jacan achou a primeira etapa de César surpreendente. Achou o mil-folhas crocante, o sabor do sorbet rico, o chantilly leve, as frutas refrescantes e na medida certa. Fogaça achou a apresentação linda, a sobremesa leve,
com uma textura muito agradável. Helena elogiou o chantilly de chá verde tostado e o caramelo de missô. Afirmou que o sorvete estava cremoso e aromático. Lozano elogiou a técnica da massa folhada, o ponto do caramelo, o equilíbrio, a textura e a apresentação. Fogaça destacou a beleza da apresentação de Luísa, falou que a sobremesa tinha muita personalidade, pontuou a crocância do folhado e afirmou que a linguiça de porco harmonizou bem com o restante. Helena também ressaltou a beleza do prato, a delicadeza e a textura da massa folhada. Lozano pontuou a qualidade técnica da massa folhada, revelou que estava receoso com a presença da linguiça na sobremesa, mas confirmou que harmonizou bem com os demais ingredientes. Apesar de Luísa estar temerosa com a opinião de Jacan, que considerava mais conservadora em relação aos sabores, o chefe afirmou ter achado o resultado super interessante em sabor e textura. Em depoimento, César disse que, pela opinião dos jurados, não dava para saber qual tinha ido melhor, mas eu achei que a preferência dos jurados pendeu levemente para ele. Terminada a primeira degustação, os chefes tiveram mais 10 minutos para a finalização da segunda etapa. As esferas de açúcar de César estavam muito bonitas, finas e brilhantes como deveriam ser. Helena falou que a sobremesa era desequilibrada, mas no bom sentido. Lozano elogiou o trabalho com açúcar soprado, concordou com Helena sobre o desequilíbrio da sobremesa, onde os sabores contrastavam, mas com um resultado agradável. Jacan ressaltou a beleza da apresentação e a acidez que o agradou. Fogaça achou a combinação inteligente e saborosa. Luísa se inspirou na entrega de Val do último episódio, agregando uma experiência de aroma de rosas em sua sobremesa com referência à Índia. As esferas de Luísa a princípio pareciam mais grossas que as de César, mas quebraram belamente. Lozano destacou a harmonia dos ingredientes, achou a sobremesa saborosa e fresca. Também elogiou o sorbet. Jacan achou floral, colorido, também destacou o sorbet, o gulab, a cor e a textura do doce, achou leve e fantástico. Fogaça achou a combinação de sabores surpreendente. Helena gostou da ideia, achou a sobremesa equilibrada e delicada, também ressaltou a qualidade do sorbet, a riqueza da combinação de sabores contida nele e achou genial a inclusão do gulab no prato. Gulab jamun é um doce feito a partir de leite em pó, muito popular nos países do sul asiático. Se a primeira etapa parecia ter pendido para o lado do César, com a segunda etapa eu achei que a balança deu uma equilibrada. E para a terceira etapa, além dos jurados que a gente já estava acostumado a ver no programa, afinal contou com mais 3 nomes de peso na confeitaria: os chefes Saiko Izawa e Flávio Federico e o crítico gastronômico Arnaldo Lorenzato. César se manteve firme em seus sabores do Japão. Nessa sobremesa queria também trazer a cultura na estética do prato, sem deixar de ousar com sabores inusitados, e nesse caso foi fundo com a inclusão do wasabi fresco. Mesmo quando foi questionado sobre os sabores, pareceu muito convicto das suas escolhas. Luísa usou a vantagem de consultar um dos jurados, pedindo o auxílio de Lozano na hora de modelar seus passarinhos de chocolate. E César recorreu a Helena para o empratamento. No mezanino, os colegas estavam preocupados, achando que Luísa não conseguiria moldar todos os passarinhos a tempo. Com a pressão da competição, a chefe tremia muito, e isso é um ponto a mais de dificuldade, principalmente quando seu oponente parece ter nervos de aço e um controle motor sobre-humano. Na hora que ela estava finalizando o prato, os passarinhos pareciam sofridinhos e eu pensei que não seria um páreo para a poética Sakura de César. Mas como a competição também é sobre sabor, nada estava definido ainda. A estética da sobremesa de César estava impecável. Ele que, na minha opinião, durante a competição muitas vezes perdia a mão com excesso de elementos de decoração, dessa vez foi cirúrgico e entregou
entregou um resultado sem defeitos. Lorenzato enalteceu a beleza e harmonia do prato e disse ter sentido falta apenas de mais um pouco de wasabi. Federico achou sensacional em apresentação e em sabor. Saiko achou o sabor equilibrado em doçura, acidez e textura. Também pontuou o visual. A crítica da chefe encheu César de orgulho, que afirmou ter em Saiko uma grande referência. Se você não conhece Saiko Izawa, eu aconselho a dar uma pesquisada, pois ela tem um trabalho brilhante que mistura Brasil e Japão. A chefe tem uma história linda e é apaixonada pelos sabores brasileiros, pelas frutas principalmente. Jacan elogiou a criatividade de César, a beleza e a delicadeza de sabor. Lozano mencionou seu trabalho super técnico, citou as texturas e cores, o equilíbrio de sabor, o conceito e a apresentação da sobremesa. Também sentiu falta de um pouco mais de wasabi, mas finalizou parabenizando a ousadia do finalista. Helena definiu a combinação de sabores como inusitada, mas com um match perfeito. Fogaça confessou que estava apreensivo pelos ingredientes tão fora da caixa que César se propôs a reunir em seu doce, mas que foi positivamente surpreendido pelo equilíbrio, precisão e beleza da sobremesa. Apesar de particularmente achar que esteticamente a sobremesa de Luísa estava um pouco abaixo da de César, é incontestável que a chefe entregou conceito e poesia em sua representação bucólica de futuro. Lorenzato pontuou o nervoso da chefe e tranquilizou a finalista falando da harmonia do prato, da textura da mousse e do frescor do sorbet. Federico pontuou o uso de butiá, que trouxe frescor para a sobremesa, gostou da combinação da fruta com o maracujá, que limparam o paladar do chocolate e do caramelo. Achou muito equilibrado, gostoso e gostou da apresentação. Saiko achou leve, achou a textura da mousse incrível, afirmou ter gostado muito do sabor e equilíbrio do doce. Jacan falou da poesia contida no prato, com suas diferentes texturas, o caramelo, a flor de sal, definiu como uma obra de arte. Lozano pontuou a complexidade, a presença do mel de cacau. Helena falou do trabalho delicado de Luísa com chocolate na sobremesa e também em sua trajetória no reality. Fogaça elogiou a construção do prato e, mais uma vez, o sorbet, que para ele foi o ponto alto da sobremesa. Ao final de todos os pareceres, César e Luísa comemoram com o fair play que demonstraram durante toda a competição. Depois de deliberar, os jurados trouxeram um envelope com o nome do grande vencedor do primeiro MasterChef Confeitaria Brasil, que foi entregue a Ana Paula Padrão. O discurso final dos chefes foi cheio de emoção, enaltecendo a confeitaria e estimulando a perseguição saudável de ideais. Mas só poderia ter um ganhador e, depois de muito suspense e uma última contagem regressiva em coro, César foi coroado como grande vencedor, com direito a muita comemoração, a receber o sonhado troféu das mãos do chefe Diego Lozano e uma última dancinha de K-pop. Luísa não saiu vencedora, mas com certeza vai levar com ela toda a experiência e visibilidade conquistada com seu trabalho consistente e honesto ao longo da competição. E aí? Curtiu o resultado? Me fala aqui nos comentários. E também não esquece de curtir e compartilhar o vídeo, se inscreva e já aproveita para conhecer os outros conteúdos do canal, porque acabou o MasterChef Confeitaria 2024, mas o canal Em Pratos Limpos continuará aqui cheio de receitas, dicas e curiosidades para quem ama comer e cozinhar. Te espero logo ali no próximo vídeo. Até mais!